Paz seja convosco. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Como eu disse na nossa primeira aula, o nosso objetivo não é um estudo teológico profundo, mas é nós começarmos a caminhar juntos no aprendizado e no conhecimento da Palavra de Deus. E a partir de hoje nós vamos iniciar um estudo da carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta que tem muitos ensinamentos, tem muitas lições preciosas, e nós vamos juntos aprender as lições preciosas desta carta escrita por Tiago. Vamos lá então, vamos apenas fazer uma oração, e logo após a oração vamos começar a aprender. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos pedir a sua bênção sobre a nossa lição de hoje. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha tocar a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente para entendermos e o coração para recebermos a palavra com alegria. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ensine e nos faça lembrar de todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Usa-me como instrumento e fala com todos nós agora em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Hoje a nossa aula será uma aula sobre introdução à carta de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então veja que o autor desta carta, ele só se identifica neste versículo e em nenhum outro mais. Não tem nenhum outro versículo da carta de Tiago onde o autor se identifica. Ele apenas se identifica no capítulo 1, no versículo 1. E ainda se identifica apenas como Tiago, sem dar um sobrenome, sem dar outras características que possam nos ajudar a identificá-lo. Por isso, alguns teólogos e alguns estudiosos preferem classificar esta carta como uma carta de autor indeterminado, não de autor desconhecido, mas de autor indeterminado. Há no Novo Testamento 3 personagens preeminentes com o nome de Tiago. O primeiro deles, Tiago, filho de Zebedeu. O segundo, Tiago, filho de Alfeu. Nós encontramos esses 2 Tiagos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, nos versículos 2 e 3. Lá está escrito assim: Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Então veja que ambos, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, ambos foram discípulos de Jesus. E o terceiro Tiago que nós encontramos na Bíblia é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Nós encontramos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, que está escrito assim, Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então veja que neste versículo de Mateus 13, 55, é apresentada a família de Jesus, sua mãe Maria, e diz que Jesus tinha irmãos. E um dos irmãos de Jesus chamava-se Tiago. Lá em Gálatas capítulo 1, nos versículos 18 e 19, diz assim, Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então aqui é o apóstolo Paulo falando que foi até Jerusalém para ver Pedro, e lá ele não encontrou, ele não viu nenhum dos outros apóstolos, senão o Tiago, o irmão do Senhor.
E este Tiago, o irmão do Senhor, ele é comumente reconhecido como o autor desta carta, o autor desta epístola. Então, ainda que alguns estudiosos e alguns teólogos classifiquem esta carta como uma carta de autor indeterminado, é aceito pela grande maioria dos teólogos e dos estudiosos que o autor desta carta é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Sobre o Tiago, nós podemos dizer algumas coisas. Acredita-se que o Tiago era casado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então esse versículo diz que os irmãos do Senhor tinham esposa. Então provavelmente Tiago, o irmão do Senhor, também tinha uma esposa, por isso que acredita-se que ele era casado. Junto com Pedro e com João, o Tiago era considerado como coluna da igreja. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então veja que o Tiago, junto com o João e com o Pedro, eles eram considerados como colunas da igreja. E a Bíblia nos mostra que o Tiago se tornou o principal líder da igreja primitiva. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e eu aconselho você a ler o capítulo inteiro, lá você vê que o Tiago liderou a reunião dos apóstolos e dos anciãos, reunião esta conhecida como Concílio de Jerusalém, uma importante reunião que aconteceu na igreja primitiva, está registrada em Atos 15, e esta reunião a gente percebe que foi liderada por Tiago. Então Tiago, ele é reconhecido como o líder da igreja primitiva. A Bíblia também diz que Pedro mandou avisar o Tiago que ele estava livre da prisão. Pedro foi colocado na prisão após correndo risco de vida, mas a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor livrou Pedro da prisão. E quando Pedro entra na casa onde alguns irmãos estavam reunidos, o Pedro recomenda, ele pede para os irmãos da igreja que avisem o Tiago que ele, Pedro, estava livre da prisão. Atos 12, 16 e 17 diz assim, mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, bater na porta, tá? E quando viram-no, se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Paulo também foi a Jerusalém, o outro apóstolo, Paulo foi a Jerusalém, e foi recebido e ouvido por Tiago e pelos anciãos. Atos 21, 17 e 18 diz assim, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Então você percebe por estes versículos que o Tiago se tornou o principal líder da igreja primitiva. Quero também falar a respeito do destinatário desta carta. Para quem Tiago escreveu esta carta? Tiago capítulo 1, versículo 1, que nós já lemos no início desse estudo, diz o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Então esta carta foi direcionada, segundo os registros da própria carta, às 12 tribos que andam dispersas. Então, foi uma carta escrita
aos cristãos judeus dispersos. Agora, quem eram esses cristãos judeus dispersos? Bom, podem ser os que foram dispersos nas duas perseguições que são registradas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira perseguição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde o versículo 1 diz assim, ó: e também Saulo consentiu na morte dele do Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então essa foi uma primeira perseguição registrada no livro de Atos, lá no capítulo 8, onde houve uma dispersão de judeus convertidos a Cristo. E a segunda perseguição está registrada em Atos 12, onde o versículo 1 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então, possivelmente, os cristãos judeus dispersos podem ser os que foram dispersos nessas duas perseguições registradas no livro de Atos dos Apóstolos, uma registrada em Atos 8 e a outra em Atos 12. Mas há possibilidade também desses judeus dispersos serem os judeus que já estavam dispersos desde a conhecida como primeira diáspora, e que eles se converteram a Cristo. Então já haviam outros judeus dispersos por perseguições que aconteceram no passado, e há possibilidade desta carta ter sido dirigida a estes cristãos que já estavam dispersos e que se converteram. Enfim, são todas hipóteses de quem eram o destinatário desta carta. E cabe ainda dizer nesta aula de hoje a data desta carta. Pensa-se geralmente que Tiago escreveu esta carta perto da sua morte, um pouco antes de morrer, no ano 60 depois de Cristo. Mas existem alguns estudiosos, alguns teólogos que acreditam que ela foi escrita antes, em torno de 45 antes de Cristo. Mas faz mais sentido acreditar que ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo, perto da morte de Tiago, uma vez que o Tiago foi morto, foi martirizado em 63 depois de Cristo. E na sua carta, Tiago não faz nenhuma menção das questões que haviam entre o cristianismo e o judaísmo, muito tratada por Paulo, principalmente em duas das suas cartas. E Tiago não faz nenhuma menção disso, dando a entender que este problema já estava resolvido quando Tiago escreve a sua carta. A epístola de Tiago, ela trata de assuntos práticos da vida cristã. Eu gosto muito da carta de Tiago, porque o autor fala de forma muito direta e objetiva de vários assuntos como pobreza e riqueza, tentação, preconceito, o falar e o agir, o criticar, o orgulho e a humildade, paciência, oração e fé, dentre outros assuntos. E com clareza e vigor, Tiago nos mostra como devemos agir e viver se é que queremos ser cristãos de verdade. Então, esta é a nossa aula de hoje, uma introdução à carta de Tiago. O início, o primeiro passo deste estudo. E a partir das próximas aulas, nós vamos estudar com bastante paciência, capítulo por capítulo, olhando grupos de versículos e estudando cada um dos assuntos e dos temas propostos por Tiago. Tá ok? Que Deus abençoe você. Espero que nesta aula de hoje você tenha aprendido lições preciosas. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, te agradecemos por esta aula de hoje e entregamos tudo a Ti, pedindo que o Senhor continue nos ajudando a aprender e a guardar no nosso coração as preciosas informações da Tua palavra. Entregamos esta aula a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.